Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao evento de capacitação da biblioteca com o tema Projeto de Pesquisa NBR 15.287. Esta atividade faz parte do serviço de referência da Biblioteca Professor Anísio Taumaturgo Soriano Melo, do I7 UFAM. Eu sou bibliotecária Catiane Vieira e vou apresentar para vocês algumas orientações que tratam essa norma. A norma é essa que está aí para que você possa visualizar, é a 15.287. Para os discentes e técnicos e docentes da UFAM, ela está disponibilizada no formato digital através do eCampus, em que você pode, lá no eCampus, entrar no espaço Biblioteca e clicar na base de dados de acesso restrito, conforme o modelo que está na tela, e você vai acessar a base de dados Target, que é essa que está sinalizada aí pela seta na cor vermelha. As regras gerais para o projeto de pesquisa, elas são bem semelhantes às regras de trabalhos acadêmicos, mas existem algumas diferenças. O papel é o formato A4, branco reciclado, no caso de impressão, e também impressão digital. A fonte é tamanho 12, na cor preta, as ilustrações elas podem ser livres. O texto de todo o trabalho é espaçamento 1,5, com algumas exceções, para as citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, a caixa natureza, que é o tipo de projeto, as legendas das ilustrações e as tabelas. As seções primárias, elas devem aparecer sempre em uma página distinta, na parte do anverso, que é a parte frontal, né, da folha, e os títulos das seções, eles devem ser separados de um espaço entre as linhas de 1,5 e com uma linha de espaço em branco entre as linhas. As margens, né, no anverso da folha, ou seja, na parte frontal, 3 centímetros à esquerda e 2 centímetros à direita. E o verso direita e superior também 3 centímetros e esquerda inferior 2 centímetros. Aí vamos para a demonstração. Então, configurando a página, né, do seu documento, do seu projeto de pesquisa, você vai observar que a parte superior ela vai ser 3 centímetros, a parte inferior 2, a esquerda 3 e a direita 2 centímetros. Isso é a primeira atividade que você deve fazer ao iniciar a formatação do seu trabalho acadêmico, especialmente para de pesquisa, que é o que nós estamos tratando neste evento de capacitação, tá? Dependendo do seu office, existe um caminho específico, mas o espaço onde você vai procurar para que você faça essa configuração, dependendo da ferramenta tecnológica que você utilize, você vai adotar a configuração de página. Para o espaçamento, como a gente já viu nas normas, a gente vai ter o espaçamento, o recuo da primeira linha, que esse a norma não trata, mas convencionalmente nós vamos usar 1,25, tá? Aqui para esse espaçamento, que é o recuo da linha, na verdade. E o espaçamento entre as linhas, nós vamos utilizar 1,5, que é o que trata a norma. As seções, como a gente viu, elas devem ser também obedecer o espaçamento 1,5, né, entre as linhas, porém com um espaço em branco. A paginação. A paginação, ela vai ser como está disposto, né, na norma de trabalhos acadêmicos. Na parte superior direita, né, e você vai contar com essa diferença, você vai contar
ela é feita a partir da folha de rosto, tá? Por quê? Porque a capa no projeto de pesquisa não é elemento obrigatório. A numeração ela vai aparecer a partir da primeira página do texto em algarismo arábico. No caso do projeto de pesquisa, ela vai iniciar na introdução, porque a introdução vai receber o número 1. E aí, ó, a gente observa que a gente vai ter a numeração aqui, ó, tá? Na parte superior, né, direito da página. Tá? As ilustrações, elas devem ser inseridas o mais próximo possível do texto e a indicação no texto. Toda ilustração, ela deve ser referenciada. Como, por exemplo, você tem que colocar aqui o tipo de figura, né? Se é fotografia 1, se é gráfico 1, e aí você vai colocar o título da figura e aqui a fonte abaixo da figura, tá? Lembrando que aqui existem as exceções, que é o espaçamento, né? Que no caso o espaçamento aqui, ele vai ser um espaçamento simples, tá? E os elementos que compõem o projeto de pesquisa. A parte externa, que é a capa, que é um elemento opcional no projeto de pesquisa. A parte interna, nós vamos ter como elementos pré-textuais a folha de rosto, as listas, que são as listas de tabelas, listas de figuras, que não são elementos obrigatórios, são opcionais, até porque o projeto de pesquisa ele é um documento que tem uma quantidade menor de páginas do que um trabalho acadêmico, e o sumário, que ele sim é obrigatório. Tá? Os elementos textuais, quem são? Eles vão vir numerados, né, de forma arábica, introdução, referencial teórico, metodologia, recursos e cronogramas. Então, esses aqui são os elementos textuais obrigatórios. E lembrando que a partir daqui, da introdução, é que o seu trabalho vai receber a numeração de página. É importante salientar que esses elementos aqui, eles podem ser alterados dependendo da instituição a qual você vai submeter o seu projeto de pesquisa. Tá? Os elementos pós-textuais, a referência, que é obrigatória, os demais não são elementos obrigatórios, que é o glossário, apêndice, anexo e índice. Então, vamos à estrutura, né, da capa, que é a parte externa, que não é obrigatória. Vamos ter aí o nome da entidade a ser submetido, no caso aqui, Universidade Federal do Amazonas, o nome do instituto e o curso que está vinculado esse projeto de pesquisa. Aí vem o nome dos autores, o título e subtítulo, local e o ano de depósito. A norma ela vai dizer especialmente que aqui o título ele deve vir no centro, né, no centro aí, na mancha gráfica, né, da folha. Os elementos pré-textuais, a gente vai ter a folha de rosto, que é um elemento obrigatório, a lista de ilustrações, que ela vai ser opcional, a lista de tabela, também é opcional, lista de abreviaturas, também é opcional, e a lista de símbolos, também é opcional. O sumário já é um elemento obrigatório. E vamos à folha de rosto, que é um elemento obrigatório. Então, a gente vai ter o autor, né, aqui na parte superior, né, diferente da capa. Aqui a gente vai ter o título, vai ter a natureza, né, onde vai colocar aqui o tipo de projeto, o nome da entidade, o nome do orientador, do co-orientador, alinhados, né, do meio da página para a margem direita, em espaço simples entre linhas. Então, a gente vai ter aqui ele alinhado, né, da parte do meio da página para a margem direita. E depois o local, no caso aqui tá o exemplo Uberlândia, mas aí você vai colocar Itacoatiara, Amazonas, porque tem um homônimo, né? E aí o ano de depósito do projeto de pesquisa. A lista de ilustrações, que apesar de não ser um elemento obrigatório, é um elemento opcional, mas dependendo da quantidade de páginas que o seu trabalho receber, ele se torna um elemento essencial. No caso de projeto de pesquisa, não tanto, porque não terão tantas páginas assim. A lista de tabelas, também que para os
trabalhos acadêmicos é tão necessário, para pesquisa não tanto. A lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, e aí vamos para o sumário, que deve aparecer, o título, né, sumário, deve aparecer com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias. Então, do jeito que você fez lá o estilo tipográfico da introdução, né, lá negrito, maiúsculo, você vai adotar também para o sumário, tá? A numeração progressiva e títulos na mesma ordem e formato que aparecem no texto, tá? Então, vai aparecer nessa seguinte ordem, e a paginação. E lembrando que o sumário, ele é feito automático dependendo do Office que você utilizar. A gente vai deixar também um link para você acessar, que também vai ajudar você a elaborar esse sumário, tá? Os elementos textuais: introdução, referencial teórico, metodologia, recursos e cronograma. E aí a norma vai nos dizer que a gente vai precisar numerar esses elementos, tá? Vamos lá. A introdução. O que vai ter na nossa introdução? Primeiro, o tema do projeto. Tem que ter uma definição clara desse assunto. O problema constitui a indagação da pesquisa. Então, vai ter uma pergunta central, né? Uma pergunta norteadora, um problema, uma problemática, dependendo da terminologia que o seu programa ou o seu curso irá utilizar. E a hipótese, que são as respostas provisórias que irão guiar a condução da investigação. Lembrando que essas orientações é que constam na nossa norma, mas cada instituição poderá adequar isso e fazer de acordo com as orientações da sua instituição. E aí você precisa observar quais são as terminologias que ele vai utilizar nesse campo de introdução. Depois a gente vai ter na introdução também um elemento muito importante que se chama objetivo, que ele vai ter geral e específico, e o geral vai indicar o que se pretende alcançar, e os específicos vão abordar aspectos particulares de como atingir o objetivo geral. Na introdução também terá a justificativa, que é a razão da pesquisa, ou seja, a relevância da pesquisa, a importância social do problema, e vai caracterizar o problema, indicação das contribuições, dos problemas e das soluções para esse problema. A introdução, ela vai ter, por exemplo, aqui, né, tema: redução da poluição do ar. O problema: como a contaminação atmosférica pode ser mitigada na cidade de Taquatiara. Quais são as hipóteses? O apoio a projeto de plantio de árvores contribui para a preservação do meio ambiente. O incentivo ao desenvolvimento de tecnologias sob as condições ambientais favorece a melhoria da qualidade do ar. E aí você vai ter o objetivo geral, que é definir ações que possam minimizar a deterioração do ar atmosférico. Objetivos específicos: identificar projetos de plantio de árvores, indicar ações de capacitação para a poda das árvores, ilustrar alternativas sustentáveis para a preservação do meio ambiente. Aí vamos colocar uma justificativa, e aí você já encerra o primeiro elemento, que é a introdução, ok? Então, vamos para o próximo elemento importante do projeto de pesquisa, que é o referencial teórico. O referencial teórico é a base, é a fundamentação do seu projeto de pesquisa. Então, ele precisa ter contribuições de investigações anteriores, ou seja, você vai precisar citar teóricos, né, clássicos, importantes, e também aqueles que estão na atualidade falando sobre aquele assunto. E a indicação do estágio do desenvolvimento do tema, né? Em que momento está a caracterização daquele problema. E aí você vai fazer a inserção de citações conforme também uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a 10.520, que logo estará disponível também, ou já está disponível, uma capacitação da biblioteca também com essa temática. O referencial teórico, ele implica em detectar e consultar e obter referências e outros materiais úteis para o propósito de estudo, dos quais se extrai e recompila as informações relevantes necessárias para delimitar o problema de pesquisa. Então, significa que você precisa localizar e resumir os estudos sobre um tema. E aí, como fazer isso? A gente criou aqui
um infográfico que vai trazer assim as etapas importantes para você construir o seu referencial teórico. Primeiro, fazer aquela pesquisa preliminar, levantamento de fontes primárias, secundárias e terciárias. Então, é uma pesquisa mais ampla, em que você vai consultar teóricos, leis, normas, vai consultar inúmeras bibliotecas, vai consultar bases de dados, né? E depois vai para o segundo momento, que é filtrar as informações. Você vai fazer a seleção das fontes de informação que são relevantes, a partir de uma análise daquilo que você já coletou. Tá? Síntese das informações. O fichamento e identificação das citações relevantes. Então, daquele material que você filtrou, que você selecionou, daquela pesquisa preliminar, você vai sintetizar através de quê? De fichamento, e aí você vai identificando ali as citações que são relevantes para a discussão da problemática do seu projeto de pesquisa. Aí vem a fase da leitura crítica, que você vai ter a fase do diálogo com as ideias. Então, tendo já as citações fichadas, e aí você vai iniciar um processo de diálogo com todos os teóricos e as informações que você levantou. E aí sim, inicia o processo de elaboração da escrita, com as citações, refletindo de forma crítica e abordando, construindo um diálogo que fundamente a sua pesquisa. A citação direta com até 3 linhas é esse modelo que nós estamos apresentando. Ela usa aspas, né? Ela tem que usar as aspas, porque ela é até 3 linhas, né? O sobrenome do teórico, aqui dentro do parêntese, né? Apenas com a inicial maiúscula, o ano da obra e a página. A citação direta, ela precisa ter a paginação. Citação direta com 4 ou mais linhas, você vai indicar com o recuo recomendado de 4 centímetros da margem esquerda, com fonte menor que o texto e sem aspas. Então, aí já essa citação também é direta, você copiou exatamente do texto original, sem mudar nada, nenhuma vírgula, nenhuma concordância, nenhuma palavra. E aí, como ela tem mais, né, de 3 linhas, ou seja, com 4 ou mais linhas, você vai colocar um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, tá? Com fonte menor. Então, no caso, se o trabalho é 12, fonte menor é o quê? 11 ou 10. As outras já são dispensáveis porque vai ser difícil a leitura. E aí você vai fazer aqui o recuo de 4 centímetros. Não recebe mais aspas, porque o destaque é o recuo, né? E em fonte menor, diferente da citação de até 3 linhas, que você vai aplicar apenas as aspas e mantém a formatação da fonte 12. Citação direta com o autor incluído na sentença. Tem-se observado que esse formato, ele é um formato que ajuda na estrutura do texto. Então, você vai ter aí o teórico, né, fazendo parte do seu texto, ó, igual como está aqui, ó, o ano, e aí, como é uma citação indireta, você já mudou palavras, concordâncias, às vezes nem usou as mesmas palavras do teórico, mas a essência do autor continua aqui, então a gente chama de citação indireta. E aí você vai colocar o ano dessa obra e o nome do autor. Citação indireta com o autor fora da sentença. É quando o meu autor ele não faz parte da estrutura do texto aqui. Eu vou colocar ele no final da minha citação indireta, dentro do parêntese, apenas com a primeira letra maiúscula e o ano. A citação de citação, ela é um recurso também que a norma vai tratar, 10.520, mas que é preciso ter uma atenção, porque é quando você utiliza um documento
né? Você não utiliza o documento original. Então, deve ser evitada. Mas é importante, em alguns casos, você não consegue ter mais o contato com aquela obra original ou não consegue ter o contato, de fato, nem pela, pela internet. Então, você vai precisar usar, né, essa expressão em latim, que significa citado por. Então, aí você vai atribuir essa expressão em latim para designar que você não teve acesso ao teórico original da obra. A citação de um documento com quatro ou mais, né, como aqui, a gente pode utilizar essa expressão etiale, né, de acordo com a norma, né? E já até três você vai citar os três, né? E a norma também permite, já você vai colocar os quatro. Também a norma garante você fazer isso. Aí vamos para a metodologia, que é o tipo de pesquisa, aonde você vai especificar se ela é bibliográfica, documental, experimental, de campos e entre outros. O procedimento técnico, qual foi a técnica utilizada e o tratamento de dados que você precisa adotar. Já na parte de recursos, né, do orçamento, você vai colocar ali o material de consumo, os equipamentos, recursos humanos, serviços de terceiros e diários. Cronograma, que é a delimitação do tema necessária para a realização de cada fase do projeto, e aí o cronograma, que você vai estabelecer com todas as atividades mês a mês. Os elementos pós-textuais, que são as referências, que é o elemento obrigatório, já o glossário e o apêndice anexo já são opcionais. A palavra referência deve aparecer com o mesmo destaque também que as seções primárias, como introdução, sumário, apareceram, de preferência em ordem alfabética, também se adota numérica, mas preferência alfabética. O espaço simples entre linhas, e vai ter um espaço simples em branco separado cada referência e alinhado à esquerda. Então, vamos ver o exemplo, né? Aqui você vai ver ele alinhado à esquerda, aqui não alinha, né? Por que não alinhar? Porque a gente vai ter aqui uma série de informações que não vai permitir a gente fazer esse alinhamento, né? Ele também vai receber um espaçamento de uma referência para outra, ele vai ter um espaço aqui em branco e o espaço é simples, né? Sendo uma exceção de todo o resto do trabalho. É importante deixar claro aqui que existem hoje, para você elaborar as referências, gerenciadores de referências. Então, para quem é aluno da universidade, da nossa comunidade universitária, nós temos o Pérgamo, que se você utilizou o material da nossa biblioteca, você pode utilizar o Pérgamo e ele vai disponibilizar para você a referência completa do material, caso esse material tenha sido consultado, acessado da nossa biblioteca, tá? Caso não, nós temos aí um trabalho desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina, o MORE, né, que permite você elaborar as referências e citações de acordo com as NBRs, e é um trabalho totalmente bem intuitivo, você consegue ir se guiando pelas informações, tá? E tem também o referência bibliográficas net também, que é outra referência, que é uma outra ferramenta importante para elaborar referências, né, de forma sistematizada através dessas ferramentas tecnológicas, tá? O Google Acadêmico também disponibiliza, se você clicar lá naquela uma aspa, né, que aparece logo após de cada artigo que você pesquisa, aparece lá uma aspa escrito citar. Quando você clicar nela, ela vai abrir os modelos que estão disponíveis, tá? Aí a gente vai ver que nós temos também
O glossário, o anexo, o índice, que são elementos importantes para o trabalho, mas não são essenciais para o projeto de pesquisa. Aí está a norma que a gente utilizou, que está referenciada, e dizer para vocês que procurem a biblioteca para fazer uma orientação mais específica, né, para o seu projeto de pesquisa. A biblioteca funciona de segunda a sexta, de 8 às 12, 14 às 19. A gente também funciona também com orientações de forma remota. Então, entre em contato através desse e-mail, referência bib7@ufam.edu.br. E a gente, de fato, vai ajudar você nessa caminhada de formação acadêmica e profissional. Eu agradeço imensamente a participação de você que acompanhou o nosso treinamento. Então, obrigada.